que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite para você que está nos assistindo. Boa noite para você que se une a nós nesse momento em adoração ao Senhor, para prestar culto ao nosso Senhor, engrandecer o nome do único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nesse momento eu gostaria de convidar a cantar uma canção que diz que o Santo Espírito de Deus é bem-vindo em nosso meio. Ele é bem-vindo na nossa casa, é bem-vindo no nosso coração, é bem-vindo no meio da nossa família e Ele se faz presente no meio dos louvores. Louvemos ao Senhor nesse momento. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor seja sempre bem-vindo nos nossos corações, na nossa casa, que Ele seja sempre o centro do nosso mundo, o centro do nosso universo. Neste momento, o Lucas estará nos conduzindo numa palavra de oração. Nós possamos entregar essa celebração ao Senhor, a palavra que vai ser ministrada a nós, a sua vida, a vida da sua família, de você que está entregando o seu culto nesse momento ao Senhor. Pai, obrigado pelo seu amor, pela sua graça, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus de graça e é um Deus que está conosco todos os dias, Pai. Que diria que seria de nós, Pai, se não fosse o teu amor, a tua graça sobre nós. Senhor, quero te pedir, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão em casa assistindo, Senhor, esse culto. Que o Senhor possa também se fazer presente, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos que estão em casa, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que se porventura existe alguém precisando de uma cura, de um milagre, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, alcançar, Senhor, esse irmão nesse momento. Senhor, que o nosso culto, Pai, possa ser, Senhor, chegar ao seu trono como um cheiro suave nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor, receber e responder a cada um de nós conforme a tua vontade e o teu querer. Deus, muito obrigado por tudo. Te oro assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Gostaria de compartilhar uma leitura bíblica que se encontra em Salmos, de número 150, versículos do 1 ao 6. Eu leio na versão Almeida. E diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E por isso nós estamos aqui. Se nós temos vida, se nós respiramos, é porque o Senhor nos deu o dom da vida. O Senhor nos salvou, o Senhor nos deu o ar que respiramos, nos deu o nosso sustento, nos deu tudo que nós precisamos, que é a presença dele. Vamos louvar nesse momento, dizendo que, pedindo ele para vir nos incendiar, porque o nosso coração é o altar do Senhor. O Senhor, ele é fogo consumidor, e que ele possa consumir nas nossas vidas tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que é falso, todos os galhos secos, para que a gente esteja sempre no centro da sua vontade. Louvemos. Deus, enche este
Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós queremos contemplar a tua face, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Te damos honra, te damos glória. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus, O Pai. Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Sim, Pai. Eu gostaria de compartilhar mais uma leitura que se encontra em Salmos, de número 46, irmãos. Salmos de número 46. Eu leio na versão Almeida, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Senhor dos Exércitos está com você. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe terno a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
o nosso socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação. Nesse momento você tem a oportunidade de entregar a Deus o seu coração, a sua vida. Você tem a oportunidade de continuar entregando a sua adoração, a sua devoção ao Senhor e também de entregar as suas ofertas e devolver os seus dízimos ao Senhor. Nesse momento está aparecendo na sua tela um QR Code e também a chave Pix da igreja logo abaixo. Você tem a oportunidade de contribuir para que a obra do Senhor continue sendo feita na cidade de Paracambi e em outros lugares também através da PIBAP. Louvemos ao Senhor dizendo que Ele nos ama e que o seu amor é tão grande e incondicional. Se estou
mãos para nós. O Senhor é misericordioso e esse amor tão grande, esse sacrifício tão grande, não foi porque nós merecíamos, mas é porque Ele é misericordioso, Ele é um Deus bondoso, um Deus amoroso e por isso Ele nos ama e Ele nos dá a cada dia a oportunidade de sermos filhos. Que você possa nessa noite reconhecer a soberania do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque Ele te ama e o amor dele é incondicional. Nesse momento eu quero orar por você, é uma oração de gratidão por esse momento de louvor, esse momento de adoração, pelo momento em que você entregou a sua vida, o seu coração ao Senhor e também pelo momento em que você abençoou a obra para que ela possa continuar através da PIBAP. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos ama, porque o seu amor é grande e é incondicional. Quero agradecer porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a vida e o Senhor nos dá a oportunidade a cada dia de louvar a Ti, Senhor, porque adorar a Ti é um privilégio, sendo um Deus tão grandioso. Pai, eu quero te agradecer por esse momento de louvor, esse momento de adoração. Cada canção, Senhor, que foi entoada aqui, cada canção que foi entoada do outro lado da tela, em vários lugares, não só de Paracambi, mas também fora de Paracambi. Que o Senhor possa continuar abençoando os meus irmãos. Senhor, aquele que nesse momento devolveu o seu dízimo e entregou a sua oferta, que o Senhor possa multiplicar na vida dos meus irmãos, que não falte nada, Senhor, e que eles tenham sempre o coração generoso, o coração obediente, o coração voltado para honrar a Ti. Pai, aquele que não ofertou nesse momento, que não devolveu o seu dízimo, que o Senhor possa abençoá-lo também, Senhor, e despertar nele, Pai, a consciência da necessidade de abençoar a obra e o nosso compromisso, Senhor, em devolver a Ti aquilo que o Senhor já nos deu. Pai, eu quero agradecer porque o Senhor nos ouve, mesmo em meio a tantas outras vozes que nesse momento estão clamando. O Senhor está aqui também, Senhor. O Senhor está ali na casa do meu irmão, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor. Pai, toma os nossos pastores nas suas mãos nesse momento. Eles estarão nos conduzindo num estudo, Pai, numa roda de conversa. Que tudo que for falado que seja direcionado por Ti, Pai, como eu tenho certeza que vai ser. Que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Que cada palavra que for falada, Senhor, possa ficar guardada em nossos corações, que possa servir para reflexão, que possa servir, Senhor, para que nós possamos nos santificar a cada dia, Senhor, para sermos servos melhores, servos mais obedientes, servos mais dedicados, e que nós possamos também transbordar na vida das outras pessoas por onde quer que a gente vá. Como diz a sua palavra, Senhor, por todo lugar, pregando o Evangelho a toda criatura. Pai, muito obrigada. Eu entrego toda essa celebração mais uma vez nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pastores. Olá, pessoal. Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo. Nós estamos começando aqui o primeiro episódio, o primeiro pontapé inicial para o nosso QuartaCast na PIBAP. É o nosso programa de podcast que daqui a algum tempo vai tomar uma outra forma. Passando esse tempo de pintura do templo, nós gravaremos em outros momentos a fim de criarmos um canal no YouTube para que você possa estar desfrutando de assuntos que são um pouco delicados e às vezes não temos tanto tempo de tratar e a gente vai poder então conversar com você. E como geralmente o primeiro assunto é o assunto mais leve, então hoje vamos falar de pecado, tá bom? Aquilo que você cultiva, mas não colhe para que ninguém veja. E por isso devemos tratar desse assunto, já que estamos falando sobre declaração doutrinária e falamos sobre o homem na última gravação, da última quarta-feira. Então, depois do homem, geralmente vem mesmo o pecado, na sequência da Bíblia Sagrada e também na sequência da declaração doutrinária. E hoje nós temos um tema bem bacana, que é o tema que vai falar sobre a doutrina da fé, e o primeiro episódio, que é o de hoje, o pecado e as suas consequências, tá bom?
Então, eu quero que você entre conosco. Se você está conhecendo a nossa igreja através desse podcast, nós vamos nos apresentar. Eu sou o Timóteo, sou pastor da igreja. Pastora Selma, pastora na igreja também. Pastor Rússio, pastor aqui na igreja também. Pastora Miciele, aqui na igreja também. Somos todos pastores aqui da PIBAP e nesse primeiro episódio estamos todos juntos para falar sobre esse tema. Bom, esse não é um tema, apesar da nossa descontração, um tema tranquilo de se falar. Pelo contrário, um tema bem delicado, onde falar sobre pecado sem usar a Bíblia é um risco muito grande. Sem olhar para as Escrituras Sagradas, é impossível falar sobre pecado. Porque o oposto do pecado é a graça, e a graça é encontrada no mesmo lugar que o pecado, na Bíblia. E calma aí, a Bíblia não é um livro de pecado, é porque ela fala sobre pecado e comenta sobre pecado. Por isso, nesse primeiro bloco, que vai falar sobre o princípio e a queda, nós vamos trabalhar um pouco com vocês a respeito disso. E vamos trabalhar a respeito disso dentro sempre de 3 visões. Uma visão mais teológica, uma visão mais comunitária do dia a dia e uma visão bíblica sobre o assunto, uma visão mais racional, mais humana sobre o assunto. E todas elas convergem para a mesma coisa, que é a clareza da palavra de Deus. Então, o nosso primeiro bloco fala sobre o princípio e a queda. E aí a gente já começa aqui com a pastora Selma falando um pouco para a gente sobre isso, sobre esse assunto, e falando com você também, a fim de que você possa compreender um pouco mais sobre esse primeiro passo do pecado original, acerca daquilo do que nos traz a teologia e a palavra de Deus. Pastora, fica à vontade. Quando a gente pensa em pecado original, ou na origem, no início, em como o pecado veio e alcançou a raça humana, a gente pensa no propósito eterno de Deus antes do pecado. Sim. Aí a gente vai lá para Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E aí diz no versículo 31 que Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. Ou seja, quando Deus cria o ser humano, ele cria o ser humano homem e mulher, e ele dá uma ordem para esse ser humano de povoar a terra, de multiplicar, de serem os mordomos, os governantes, os administradores da criação. Então Deus fez toda uma criação, todo o universo. Criou o ser humano, colocou no universo já criado, pronto, e colocou esse ser humano para governar, para dominar, para ser um mordomo mesmo, um administrador de Deus, pisando aqui sobre a terra nesse universo. E acontece o episódio que a gente entende, conhece bem, que está lá no Gênesis capítulo 2, capítulo 3, onde há a queda, a tentação. O ser humano recebe uma ordem para que dentro da administração desse universo ele não tocasse em alguma coisa que era de Deus. Porque o pecado, na verdade, é isso, né, pastor? Tocar em alguma coisa que é de Deus. Alguma coisa que Deus não quer que você toque. Alguma coisa que você precisa entregar para Ele ou consagrar para Ele. Então havia ali alguma coisa que não era para o ser humano tocar e o ser humano tocou. Então ele se insurgiu contra Deus, ele foi contra uma ordem de Deus, uma vontade de Deus, e aí houve a corrupção geral, né? Geral. A gente tem um primeiro ponto aqui muito importante. Então, tocar no que é de Deus sem a permissão de Deus pode dar problema. Com certeza, pode dar muito ruim. Pode dar muito ruim. Bom, e isso traz consequência, né? A separação de Deus com o homem, as coisas que vão acontecer nessa sequência dramática da história. E por falar em separação humana, pastora Miciele, essa ação humana pegando um gancho naquilo que a pastora Sam estava dizendo, de tocar no que Deus falou para não tocar, gera uma consequência. Fala um pouco para a gente sobre isso. E aí o homem faz essa escolha, né? Ele toma esse ato, ele toma essa iniciativa, ele usa dessa liberdade dele e faz uma escolha errada. Né? O pecado são escolhas erradas que o ser humano faz, que o homem faz, que a mulher faz. São as escolhas erradas
que o ser humano vai fazendo, e aí isso traz uma consequência que é a separação de Deus. Ali é um rompimento, né, desse ser criado, desse homem, essa mulher criado, que vive em perfeita harmonia com Deus, né, tendo esse direito de poder usufruir de tudo aquilo que Deus tinha criado, e aí há esse rompimento, né, entre Deus e o homem, né, e tudo aquilo que Deus tinha deixado para o homem cuidar, para aquilo que o homem seria esse mordomo, como a pastora Selma falou. Aí a gente vai ver lá no texto de Efésios 2:12, e aí diz assim, Efésios 2:12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Houve uma separação, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios dizendo, ou seja, vocês estavam separados. O pecado fez essa separação entre o homem e Deus. E aí Romanos também 3:23 vai dizer isso, porque todos pecaram, todos, indistintamente, todos pecaram e separados, né, destituídos foram da glória de Deus. Então essa é a primeira consequência do pecado do homem, essa separação do Deus Criador, do Deus Amor, né, que busca esse relacionamento com Deus, e o pecado faz isso. O pecado faz essa separação entre o homem e Deus. Então, o pecado, ele tem o poder de separar o homem de Deus. Sim. Para sempre? Não. Aí não. Nós vamos aí chegar a gente lá. vai chegar nisso lá na frente, porque pela gloriosa graça e misericórdia de Deus, isso não é definitivo. Graças a Deus. Pastor Roosevelt, Salmos 51, verso 5 vai nos falar que em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós somos nascidos na carne e por isso alvos do pecado, né? Alguns vão chamar isso de inclinação para o mal. Outros vão dizer que é a extensão do pecado no Éden. Outros vão dizer que essa é uma realidade contínua em nossa natureza humana. Fala um pouco para a gente sobre isso. Como que o senhor enxerga nessa visão humana, carnal, essa ação, essa influência do pecado? A gente tem que trazer sempre a memória e pensar que a consequência do pecado original, ela vem se perpetuando na história ao longo do tempo, né? E vem nos atingindo. Às vezes a gente chega à conclusão que a gente recebe uma má educação da nossa família e que a culpa é da criação dos nossos pais. Mas a culpa ela é muito mais abrangente, a consequência é muito mais abrangente do que simplesmente uma má educação, né? Veio do desejo mesmo dos nossos pais originais sobre querer fazer tudo aquilo que é contra a vontade de Deus ou se opor à vontade de Deus. E nisso eu recordei o texto lá de Gênesis capítulo 3, no verso 6, que diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. A mulher ela cobiçou algo que Deus disse que levaria à morte, que está lá em Gênesis 2,17. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se um dia dela comer, certamente morrerá. A mulher ela desejou tanto algo, ela se permitiu ser cobiçada por algo que vai totalmente em oposição à vontade de Deus. Então a gente pode dizer a partir disso, ou não dizer a partir disso, que antes da mulher cobiçar o fruto, a serpente cobiçou a criação de Deus para levar ela à destruição? Sim, porque a queda vem antes do Éden, né? Ela é bem antes do Éden. A queda ela acontece já na eternidade. Então, é algo que a gente mesmo, nós pastores mesmo, não conseguimos alcançar essa dimensão da queda, né? Então, o que a serpente ali ela faz, nem o Satanás faz ali no Éden, é propagar, disseminar mesmo a maldade para ver a criação de Deus em ruína. Então a gente chega no ponto que a pastora Selma levantou, que a pastora Miceli abordou. A intenção é o quê?
é separar a criação do Criador. Sim. Muito bem. A gente... Só uma parte, essa coisa da morte, né? Dessa morte, não só a morte física, essa morte, essa separação, e aí o pastor Rosilio falou dessa questão, olha, você certamente morrerá, a morte espiritual, né? Aí, Efésios 2:1, eu gosto muito desse texto, Efésios 2:1, vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Essa é a morte o quê? Quem comete pecado e comete transgressão, está vivo. Mas está morto espiritualmente. Sim. Então, essa morte não é simplesmente a morte da gente perder a eternidade, é a morte espiritual. Sim. O pecado trouxe a morte espiritual. Uma morte, assim, muito completa, né? Muito. Muito completa, porque, assim, imagine os relacionamentos antes da queda. Uhum. Imagine o casamento antes da queda, antes do pecado. Imagine uma relação de maternidade, de paternidade, se o pecado não tivesse entrado no mundo. Tudo era perfeito. Né? Tudo. Então, assim, quando a Bíblia fala que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, olha o tipo de relação, de harmonia, de transparência, de clareza, né? E aí o pecado vem e detona com isso tudo. Corpo, alma e espírito. O corpo que não ia morrer, um dia vai morrer, né? O espírito se separa de Deus, e aí é a morte espiritual. E a alma, né? A psique, o sentimento, as emoções, que era para ser tudo perfeito, à semelhança de Deus, porque foi assim que Ele nos criou, a semelhança dele, né? Uhum. Com toda aquela perfeição, aquela semelhança do amor, da bondade, da misericórdia, pronto. Aí o pecado entra e rasga tudo, né? Rompe tudo, detona tudo. É verdade. A dimensão do pecado. E dentro desse bloco específico, nós vamos falar um pouco de até onde o pecado pode atingir, até onde ele pode chegar. A ideia desse bloco não é fazer você se acostumar com a distância entre você e o pecado, nem tentar medir até quanto você pode pecar, mas mostrar para você que o pecado ele não é algo pequeno, ele tem uma certa dimensão. Davi, no Salmo de número 51, verso de número 4, ele vai dizer assim: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Nesse salmo especificamente, é um salmo que Davi acaba de pecar contra Deus, contra o seu amigo, e adulterando com Betseba, contra Natã. E aqui, nesse ponto, nós temos exatamente uma fala de um homem arrependido, de que sabe que o pecado não é contra pessoas, mas é contra Deus. E todo pecado contra Deus traz consequências à nossa vida. Pecado tem dimensão, pecado tem alcance, pecado tem, sim, alvos específicos, seja ele moral, seja ele ético. Pastora Selma, fala um pouco para a gente sobre isso. Eu gosto muito de pensar na vivência da história de José. Quando José está lá na casa de Potifar e a esposa de Potifar tenta José e quer ter um relacionamento com ele, era uma mulher casada com o chefe dele, né? O senhor dele, porque ele era escravo na casa de Potifar. E ela tenta ter um relacionamento com José. E José sai largando roupa na mão dela, sai largando tudo. E o que ele diz para ela é: eu não posso pecar contra o meu Deus. Olha só, todo pecado é contra Deus. Uhum. Porque você sai do propósito dele para a sua vida. Todo pecado é contra Deus. Então você peca contra o seu irmão, mas você está pecando contra Deus. Você peca contra a sua esposa, contra o seu esposo, você está pecando contra Deus. Você peca contra o seu chefe, comendo as horas que você tinha que estar trabalhando, você sai antes, sem saber, sem avisar, sem liberação, você está pecando contra Deus. E aí José entende isso muito claramente, porque ele fala com aquela mulher: longe de mim pecar contra o meu Deus. Quer dizer, ele sabia que se ele deitasse com aquela mulher, não era apenas a questão dele estar traindo a confiança do Senhor dele. Ele estaria pecando contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Aborrece o seu irmão, ofende o seu irmão, machuca o seu irmão, trai o seu irmão, mas é um pecado contra Deus. Então podemos dizer que o pecado maior, ele não é só apenas moral, mas ele também é espiritual
e até existencial. Sim, sim. E não crer em Cristo como seu Salvador? Aí é o pecado que a Bíblia diz que não vai ter perdão, porque o único perdão, a única remissão, a única possibilidade da gente se ver livre dessa natureza pecaminosa é Cristo. Se a pessoa rejeita a única possibilidade de redenção, então aí não tem redenção, não tem salvação. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí a gente vai para o versículo 18, do capítulo 5. Versículo 17. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem recebem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça, reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Então, se o pecado entra por um homem, a salvação entra por um homem. E aí Romanos fala sobre o segundo Adão. O primeiro Adão pecou e corrompeu, o segundo Adão é Cristo. Se eu rejeitar ou se eu não receber a graça de Cristo, aí não resta mais salvação, perdão, remissão, redenção. Então, nós começamos a compreender aqui que pecado não só tem alcance, como tem dimensões. O pecado de Adão e Eva teve um alcance. Ele alcançou toda a natureza viva que veio após o pecado. Isso vimos no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente começa então a compreender que o pecado, além de alcance, também tem uma dimensão. Ele pode tocar não só em um ponto, mas pode trazer um grande desastre para tudo que está em volta. Bom, esse pecado de negar a Cristo é o que nós chamamos de blasfêmia contra o Espírito Santo. É o pecado que não tem perdão, negar a existência de Cristo como seu Salvador. E dentro disso, quando a gente começa a olhar, então, ainda de uma forma mais profunda, para essa linha de pecado, começamos a entender que o pecado, como a pastora Selma introduziu, ela não afeta só o corpo, mas também tudo que está em volta, porque todo pecado ele é contra Deus, e Deus está em todos os lugares. Mas também que o pecado pode atingir o próximo, que o pecado pode afetar pessoas. O pecado que a gente acha que domesticou é um cão raivoso que pode pular o muro e pegar na perna de quem não tem, às vezes, nada a ver com a história. Não é isso, pastora? Isso aí. E aí, o pecado faz isso. O pecado atinge Adão, atinge Eva e atinge o próximo, os relacionamentos. Ali no jardim já começa a acusação, né? A briga, a discórdia, o ressentimento. Ali mesmo, no jardim, já expulsos do jardim por consequência do pecado, vai acontecer esse primeiro homicídio, um irmão matando o próprio irmão por conta de inveja, por conta de raiva, por conta de ressentimento. O ser humano se torna egoísta. Antes ele, imagem e semelhança de Deus, né, com os atributos, com o amor de Deus dentro de si, e aí ele se torna esse ser humano egoísta, individualista, né? E aí vem aquela coisa do primeiro eu depois eu de novo. Talvez eu pense em mais alguém depois que eu pensar em mim de novo. E aí o pecado vai fazendo isso. Isso aí a gente vê, a gente vai vendo nas relações essa coisa dos desentendimentos, das brigas, das invejas. Aí Jesus vai dizer assim, de onde vêm os homicídios, os adultérios? Vem de onde? Né? As mortes, os homicídios. Vem do coração do homem. O coração do homem foi contaminado e isso vai afetar a sua relação com o outro. O pecado afeta a relação do homem com outro ser humano e afeta até a natureza criada. Acho interessante essa fala da pastora Miciane, porque nos traz a alusão do próximo ponto que a gente vai entrar aqui, que são as relações quebradas, os abusos, as injustiças, naquilo que envolve a sociedade. Mas antes de caminhar para esse ponto com o pastor Roosevelt, eu quero só dar um adendo aqui sobre uma coisa, né? Se a gente observar bem, depois que o pecado entra no mundo através de um erro pessoal e depois de uma escolha familiar, porque Adão tinha a possibilidade de não tocar no fruto, a primeira coisa
que o pecado ataca é a criação de Deus, a família. A família é atingida. Então, escolher o pecado para dentro da sua casa é escolher a destruição para dentro da sua casa. Então, grave isso. As escolhas que nós fazemos podem destruir o plano original que Deus tem para a nossa família. Pastor Roosevelt, hoje nós vemos aí relações quebradas, abusos de toda forma, inclusive no meio cristão, inclusive entre pastores, que depois de anos se descobre que a esposa, ela vivia um relacionamento opressivo, às vezes abusivo, né? E pastor não está isento disso, se não vigiar, vacila mesmo. Então, nós vemos que no meio disso tudo acontece. Geralmente tem um lado gritando, eu sou injustiçado. E o outro está dizendo, não, está fazendo justiça. O outro dizendo, não, eu sou injustiçado. Não, está se fazendo justiça. Parece que justiça se tornou um artifício para agradar pessoas e não para fazer o que é certo, né? Como que você enxerga essa forma hostil, egoísta, que cerca a nossa comunidade nos dias de hoje? Tudo isso vem lá do Éden, continua vindo do Éden, né? Como eu falei no bloco anterior, não tem como a gente ficar culpando os nossos pais, mas porque isso é a esfera do pecado, a consequência do pecado. Porque quando o pecado entra ali em Adão e Eva, já começa um pouco dessa terceirização. Lá em Gênesis capítulo 3, no verso 12, diz assim, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu a comi. Aí já foi uma quebra de confiança, uma quebra no relacionamento. Culpou, né? Não assumiu a própria culpa, né? Terceirizou. Foi moleque. Terceirizou. E aí não acontece isso o tempo inteiro nos relacionamentos? Sim. Não, mas eu discuti com o irmão, mas foi porque ele me ofendeu. Sim. Não, eu tratei mal, mas porque eu fui tratado mal direito. Então é sempre essa coisa de acusar o outro. A culpa nunca é minha. A culpa sempre é do outro, a responsabilidade é sempre do outro. E o interessante é que, eu não sei se vocês enxergam assim, né? Parece uma ação diabólica, porque quando a gente peca, parece que o desejo é esconder. Sim. Porque você pecou, você abriu espaço para que Satanás comece a falar no seu ouvido. Então você sente o desejo de quê? De ocultar o pecado. Mas Tiago 5,16 não vai nos orientar a isso, né, pastor? Ele vai nos orientar a confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Sim, e existe toda uma esfera até isso acontecer, né? Porque, como eu estava falando, e eu me recordei de vários episódios, me recordei de 2 Samuel 13, a consequência do pecado, o desejo, né? Como que o pecado tira esse controle, porque a filha de Davi foi abusada pelo próprio irmão Amon ali. Dentro da família, aí eu me recordei de Ananias e Safira em Atos, como que o pecado faz a família se unir para agir contra Deus, né? Então nós precisamos nessa esfera reconhecer que somos pecadores e que as nossas atitudes é consequência do pecado nas nossas vidas. O pecado ainda, quando nós cometemos essas atitudes que são hostis contra Deus, que são hostis contra as pessoas, nós ainda temos a influência do pecado controlando os nossos caminhos, né? Antes de chegar a essa esfera de Tiago, que o Tiago ele é maravilhoso para tratar a nossa vida, tratar a nossa língua, tratar a nossa ira. Tiago trata Tem muito pecado na língua, né, pastor? trata muito bem isso. Nós precisamos nos permitir sentir o peso desse pecado para chegarmos no momento de nos abrir diante de Deus. A tristeza que gera arrependimento, que Paulo fala, a Segundo o tristeza Espírito, boa, a tristeza boa, que é a tristeza segundo o Espírito que traz arrependimento. Isso aí. Porque você peca, pede perdão para Deus, mas você
não se afasta do pecado. Aí você fica ali desejando, se permitindo seduzir e peca de novo. O pecado está ali, né? O pecado está ali. Porque não há arrependimento, né? Se não há arrependimento, não há abandono da prática. Você fez, não se arrependeu, vai fazer de novo. O pecado está aqui, né? O indivíduo vai orar e segura o pecado pela mão. Senhor, afasta esse pecado de mim. Estou perto. Senhor, leve-se. Por que o Senhor se afasta de mim, Senhor? Quer se livrar do pecado? Precisa deixar o pecado partir. E isso me trata porque Amon, ele cobiçou a irmã. Ele ficou à espreita da irmã. Ananias e Safira estavam vendo todo o movimento de entrega das ofertas. Eles se permitiram seduzir por aquele momento, mas aquela sedução não era o desejo do coração deles de fidelidade a Deus. Tanto que eles retêm uma parte da... E combinado, né? Caso pensado, combinado. Então, os pecados intencionais que o salmista vai dizer, né? Senhor, me livra dos pecados intencionais. É aquele pecado assim, você sabe que é pecado, você tem plena consciência de que é pecado, mas ainda assim você vai lá e faz. E se você está achando diferente essa quarta-feira, você depois deixa os comentários aí no chat que a gente vai estar acompanhando. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso sim ou isso não? Isso existe? Há distinção entre pecados? Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O pecado ele pode ser moral, ele pode ser espiritual, ele pode ser existencial, mas existe um pecado que nós estávamos falando no bloco anterior, que é o pecado de não crer em Cristo como o nosso Salvador. E a pastora Selma deu uma boa introdução nesse assunto, e agora a gente vai falar sobre o mesmo aspecto, mas sem pensar na dimensão dele, mas nas consequências. Pecado gera consequência? Pastora Selma. Com certeza, com certeza. O pecado ele gera uma consequência. Ele gera uma consequência que pode ser terrena ou pode ser para a eternidade. Sim. Aí depende da escolha de cada um. Então, por exemplo, um pecado que gera uma consequência terrena. Se você ofende a pessoa, você magoa a pessoa. Você vai ter que lidar com o sentimento da pessoa que está triste, que está chateada, que foi ofendida, que foi magoada. Então você precisa pedir perdão, você precisa reconciliar com a pessoa. Jesus fala, você vai voltar a colocar a sua oferta. Se alguém tem alguma coisa contra você, vai até essa pessoa. Se reconcilia com essa pessoa, depois você volta no altar e traz a oferta. Então assim, o pecado ele vai ter consequência. Então, agora, a consequência terrena, aí a gente pode pensar em termos de o que Zaqueu fala para Jesus, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais, a questão da restituição. Então, algumas situações, o pecado ele vai exigir de nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, um processo de restituição. Sim. E aí esse processo de restituição pode ser o ir até o outro pedir perdão, né, ou se desculpar, pode ser de fato você pagar uma dívida que você contraiu, você vai ter que pagar, seja uma dívida social, seja uma dívida econômica, né? Então, em alguns momentos você vai precisar. Agora, nos pecados não tem restituição. Dívidas emocionais não existe restituição. Ou você perdoa, ou você perdoa. Agora, você vai ter que lidar com as consequências disso. Sim. Agora tem aquele pecado que é a consequência da eternidade. Que aí a Bíblia vai falar pra gente em João 3,36, que é o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sim. Ou seja, o pecado de rejeitar o sacrifício de Cristo na cruz como perdão, como salvação, esse pecado, a consequência vai para a eternidade. Consequências eternas de pecado. Bom, a consequência final do pecado é a morte e a condenação eterna. Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Não é verdade? Pastor, deixa eu voltar um pouquinho Volte. Nessa coisa da consequência. Eu estava me lembrando aqui, a gente falando do Gênesis. Vocês já pararam para pensar nas famílias do Gênesis? Do livro de Gênesis? As famílias do Gênesis? As famílias do início da narrativa bíblica da criação? É só derrota. É só derrota. E aí a questão da consequência do pecado, você vê
um Abraão e uma Sara, que pecam, os dois, colocando Agar no leito conjugal. A consequência está aí até hoje, a inimizade entre os povos árabes, né, e os povos de descendência de Israel, a inimizade até hoje. Olha a consequência aí. Aí você vê Isaac com Esaú e Jacó, e aí o Isaac prefere o Esaú, a esposa dele prefere o Jacó, cada um apoia um, eles não criam os dois em igualdade, em conformidade, vem aquela crise e acontece aquela briga entre os dois irmãos, né? E uma briga que vai se arrastando quando a gente vê as profecias bíblicas falando contra Edom, que é da descendência de Esaú, em relação a Israel, os povos sempre brigaram. Aí você vem para Jacó e a história de José, todo mundo conhece. E aí Jacó vai tratar um filho como preferido, aí entra a inveja, entra a cobiça, entra toda aquela situação, e aí a gente vê tudo que acontece ali com José naquele contexto, até que Deus intervém e restaura. Então, o livro de Gênesis é uma escola sobre a consequência do pecado na família. Sim. E todo pecado tem consequência. Além disso, a própria criação sente, né? A Bíblia diz que a criação geme. E Romanos 8:22 vai dizer que isso por conta da queda do homem. Pastora Micieli, há diferença entre pecados? Para Deus, pecado é pecado, né? A questão são as consequências. A pastora deu exemplos claros ali no livro de Gênesis, né? Da consequência dessas ações pecaminosas contra o Senhor. Então, o pecado ele tem níveis de diferença na consequência, mas para Deus, todo pecado é pecado, né? É um grande risco a gente começar a colocar na balança o nosso pecado em relação ao outro, né? Em muitos momentos, às vezes, mas em alguns ambientes, às vezes a gente ouve esse tipo de conversa. Não, mas eu não faço tal coisa. Não, mas eu não adultero. Ah, mas eu faço fofoca. Opa, peraí. Quem foi que disse que um pecado, quando colocado nessa balança criada por nós, um é mais pesado do que o outro, né? O adultério vai trazer uma consequência para aquela família, né? Para aquele lar. A fofoca ela também vai trazer uma consequência. Sim. E talvez, dependendo do que for dito, da mentira que foi criada, ela vai trazer uma devastação tão grande, de repente, quanto o próprio adultério numa casa. Sim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa coisa de comparar as nossas ações com a ação do nosso irmão. Sim. Né? De dizer assim, não, mas ele fez isso, mas isso eu não faço. Mas a gente peca, e para Deus, pecado é pecado. E todo pecado ofende a Deus, todo pecado vai ter uma consequência. Algumas consequências com um resultado mais doloroso, outros um pouco menos. Mas todo pecado vai trazer alguma dor, vai trazer algum sofrimento, vai trazer alguma tristeza, né? Em níveis talvez distintos, mas todos nós vamos colher do fruto do pecado. Pastor Roosevelt, o homem pode se salvar sozinho? Não. Essa tentativa do homem tentar o esforço tem levado a consequências trágicas no longo da história, né? Vocês trazendo essa perspectiva das famílias ali de Gênesis, eu tenho assistido muito, e tenho até indicado o filme Príncipe do Egito, né? Sobre essa família de Jacó, de estar ali, de os irmãos rejeitarem o outro pela visão da grandeza que Deus dá a um irmão, e essa opressão das famílias e leva ao que levou, né, ao povo ter que depender de um povo inimigo para sobreviver. E a consequência disso levou à escravidão do povo, né, que se tornou o povo de Deus, o povo de Israel, né? Então, nós precisamos mesmo depender de Deus. Depender da graça misericordiosa de Deus. Porque até mesmo nesse cenário lá do Êxodo, Deus levantou um homem para livrar o seu povo. Sim. Diante de uma tamanha tragédia que aconteceu ali da opressão, Deus levantou um homem, ouviu o clamor do seu povo e foi para libertar o seu povo com o seu poder, sua mão forte, né,
diante de tamanhos milagres e maravilhas que o povo nunca viu, presenciaram com tamanha força dessa libertação. Então isso isso me chama muita atenção, porque é Deus que vem ao nosso socorro. É Deus que vem ao nosso socorro. Não tem esforço algum que nós podemos fazer, né? E isso me trouxe à memória o que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 13, que diz assim, 12, 13, deixa eu ver se... 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Isso me traz também o remédio de Tiago de confessar os nossos pecados. A gente não consegue confessar por nós mesmos deliberadamente. Deus gera um arrependimento no nosso coração, uma tristeza, para que a gente venha se expor a Ele, para que quebra o nosso orgulho. É uma dependência plena nele de nos levar a termos um relacionamento com Ele, assim como o homem tinha antes da queda. Né? Mas esse relacionamento nosso é a esperança de que um dia estaremos na eternidade ao seu lado. Amém. Glória a Deus. Então a gente pode... Posso cortar só um pouquinho? Desculpa, gente. Desculpa, pastor. Efésios 2, 3. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, né? Entre quem? Entre os desobedientes, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Como que um homem que é merecedor da ira de Deus vai salvar a si mesmo? Né? Ele está dizendo isso. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em pecados e delitos. Então, é impossível para o homem se salvar. É pela graça. Pela graça. Pela graça. Nesse bloco, a gente pode aprender 3 coisas. Primeiro, com a pastora Selma. O pecado pode arruinar gerações da sua família. Depois, com a pastora Niciele. Não importa o que você fez, para de olhar para o pecado do outro e cuida da sua vida. Isso, exatamente. É exatamente isso. E com o pastor Roosevelt, a gente aprende que pecados não só podem atingir gerações, como também pode estragar a sua alma e fazer você se deteriorar de dentro para fora. O maior risco do pecado é um dia você acordar e não reconhecer a pessoa que está na frente do espelho. Devemos ter cuidado com isso. Cada pastor vai trazer uma frase para você que pode nortear a sua vida nisso que você está vivendo. E logo depois, então, estaremos orando e encerrando o primeiro QuartaCast da BIBAP em 2025. Cada pastor agora vai deixar para você uma frase especial que você pode anotar, colocar no seu coração. Possivelmente vai estar aí na edição, aparecendo aí embaixo. E cada um deles vai direcionar algo ao seu coração. Pastor Roosevelt. Quero deixar para cada um de vocês, para mim também, né, que a gente possa estar vivendo esse momento na dependência da graça de Deus. Né, olhar no que Ele já fez e tem feito ao longo da história da nossa vida, nesse tempo, para que tudo que vivemos com Deus neste momento seja como ferramentas, né? Para que a gente venha tocar vidas e levar vidas à reconciliação com Deus. Né? Porque nada é por acaso, tudo é permissão de Deus e Ele nos permitiu chegar até aqui e nos amadureceu nesse tempo, para que nós sejamos instrumentos na mão dele até que Jesus volte nesse tempo. Amém. Pastora Selma. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Nem o de Adão e Eva, nem o meu e nem o seu. Ele sabe de todas as coisas. E no mesmo jeito que Gênesis aponta para uma derrota geral, uma derrocada, Gênesis também aponta para a vitória. Porque lá no Gênesis, Deus já falou. Gênesis 3,15. Vai vir o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, sempre Deus proveu a salvação. E Ele continua provendo a todo aquele que crê em Jesus Cristo.
e perdão para os pecados e santificação para todo aquele que crê e entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Pastora Michele. Eu quero deixar o Salmo 19. Era uma frase, mas a gente não consegue porque a gente é pastor. Acho que tem dificuldade de falar uma frase só, meus irmãos. Tenham paciência e misericórdia com a gente. Salmo 19, 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Não brinque com o pecado. Pecado não é brincadeira. Não existe pecadinho de estimação, aquela coisinha que você pode ficar guardando. Não, esse aqui ninguém está vendo. Não está fazendo mal para ninguém. Deixa ele por aqui. Não brinque com o pecado. Pecado é coisa séria. Eu quero, antes de orar, deixar para você uma parte de uma canção de Arautos do Rei que fala sobre a graça. Ele vai dizer, a graça, o nome dessa canção é Graça. Ele diz, a graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça, simples assim. Eu gosto muito de ouvir essa canção e quando ouço essa canção recordo do tamanho da profundidade que nós estávamos e até onde Cristo nos alcançou e nos resgatou segundo a sua graça. Amém. Curve sua cabeça onde você está, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse primeiro encontro nosso aqui, de bate-papo à luz da Tua Palavra. E o nosso pedido, Senhor, é que nesse momento essa palavra possa alcançar vidas, corações. Quem sabe não tem alguém que esteja lutando contra um pecado e não sabe como deixar. E essa palavra, Senhor, pode ter entrado como uma flecha no seu coração. E se isso for impossível, que nos procure para que possamos caminhar juntos e possamos vencer. O importante, Senhor, é chegarmos todos juntos ao final. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Dá-nos uma semana abençoada por Ti. No nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Até quarta-feira que vem. Deus abençoe sua vida.